Salve, rapaziada do bem, estamos dando início à série de vídeos curtos aqui no Instagram Shorts do YouTube, do episódio O Dilúvio, né, do Pleistoceno ao Holoceno, e o tema desse vídeo são as grandes inundações. Vamos lá. E se o dilúvio não fosse apenas mais uma narrativa antiga, mas um evento real ligado ao fim da última era do gelo? No final do Pleistoceno, o planeta era completamente diferente do que a gente vê hoje, principalmente na distribuição dos mares. O nível do mar, naquele período, era 120 metros mais recuado do que é hoje. Esse período do Pleistoceno remonta a 12.500, 13.000 anos atrás. Um exemplo, a Grã-Bretanha era ligada ao continente europeu, essa terra se chamava Doggerland. Tinha regiões do Sudeste Asiático também que se ligava quase à Oceania. Nesse período, a humanidade variava entre 4 e 8 milhões de pessoas habitando a Terra. E nós vivíamos em regiões que eram muito mais baixas do que hoje estão submersas, né? Um dos períodos mais importantes da era do gelo do planeta são os Young Dryas, que são momentos onde a temperatura cai demais. E esse Young Dryas é os Dryas recentes. E esse Dryas é uma planta chamada Dryas octopetala. E ela costuma se desenvolver em regiões frias. Mas o ponto mais crítico desse período do Young Dryas, o Dryas recente, foi um aumento súbito na temperatura que vai se estabilizar no Holoceno em menos de 5 décadas, mais ou menos. Esse aquecimento provocou o derretimento massivo de grandes camadas de gelo, conhecidas como as geleiras, né, os mantos de gelo. Trilhões de toneladas de água foram liberadas rapidamente. Imagine, em 5 décadas a temperatura aumentou, gerando inundações em escalas continentais no planeta. Terras inteiras desapareceram sobre as águas das regiões, como a terra de Doggerland, que separou a Grã-Bretanha do continente europeu. Sundaland, que era uma faixa de terra na região do Sudeste Asiático, que era imensa. E ocorreram diferentes tipos de eventos também nesse período em relação às inundações, como derretimento de geleiras, rompimento de lagos glaciais, elevação rápida no nível do mar, precipitações intensas e prolongadas de chuva. O clima era muito mais instável do que o atual. Diferente hoje do Holoceno, que é tudo estabilizado, com as estações, no final do Pleistoceno foi marcado por extremos climáticos gigantescos, como chuvas intensas que podiam durar semanas ou até meses, contribuindo ainda mais para um cenário de inundação catastrófica. A Bíblia descreve o dilúvio com 3 origens. Quando a gente pega em Gênesis 8:7, as fontes das profundezas inundaram a terra, as janelas do céu foram abertas e a chuva contínua. Se a gente analisar num ponto de vista científico, as fontes das profundezas podem estar relacionadas à liberação de águas subterrâneas ou oceânicas, que são os aquíferos. As janelas do céu podem representar fluxos de água vindo de regiões elevadas, como derretimento de gelo em montanhas. E a chuva intensa está alinhada com um período climático extremamente instável daquela época. O fim do Pleistoceno representa uma das maiores transições climáticas da história da Terra, e a maior do nosso período. Na narrativa bíblica, em Gênesis 8:22, que é muito interessante isso, após o dilúvio, Deus declara que não amaldiçoará mais a terra dessa forma, estabelecendo um novo padrão para o mundo, né? E isso se conecta diretamente com o início do Holoceno que nós temos hoje, um período marcado por maior estabilidade climática, diferente do Pleistoceno, onde os ciclos de congelamento e derretimento eram frequentes e podiam gerar grandes inundações. O Holoceno apresenta um ambiente mais estável. Eventos catastróficos ainda podem ocorrer, né? Eventos tipo de escalas continentais. Eles vão ocorrer tipo grandes enchentes por alteração da geologia, mas não com a frequência e escala de permanência das águas como acontecia anteriormente. Talvez o dilúvio tenha sido o reflexo humano de um momento de transição. E o Holoceno, o início de uma nova ordem mais estável, previsível e habitável. E isso é citado nas escrituras, né? Como eu passei para vocês. Em Gênesis 8:22 é descrita a estabilização do sistema planetário. E a gente vê que isso vai ocorrer no Holoceno. O ser humano, ele sai do período mesolítico, que a partir dessa transição do Pleistoceno para o Holoceno, a gente entra no período neolítico. É como se for fazer um comparativo com as escrituras, o período mesolítico é o período pré-diluviano, e o período neolítico, ele dá início no pós-diluviano, com a descendência de Noé, que nós vamos chegar até Abraão. Mas isso vai ser em outros capítulos, né?